Quantas vezes você já ouviu de um homem a frase: "Eu não estou pronto para um compromisso"? E o que você realmente entende por isso? Para muitos, isso soa como uma desculpa, uma frase que só deixa dúvidas no ar. Mas, e se houver mais do que isso? E se, por trás dessa simples afirmação, houver um turbilhão de medos, inseguranças e, principalmente, uma batalha interna que ele mesmo talvez não consiga compreender completamente? O que será que um homem realmente quer dizer quando diz que não está pronto para um compromisso? Neste vídeo, vamos explorar as profundezas da psique humana, utilizando a psicologia de Carl Jung para tentar compreender os dilemas emocionais que surgem nas relações. Quando um homem diz que não está pronto para um compromisso, muitas vezes ele não está apenas lidando com a mulher à sua frente. Ele está lidando com algo muito maior: o medo do desconhecido, a perda da sua identidade, o confronto com os próprios sentimentos. Ele está enfrentando uma batalha silenciosa consigo mesmo, onde o desejo de se conectar com outro ser humano se choca com o medo de perder o controle sobre a própria vida. E, como veremos, isso está profundamente ligado aos conceitos de inconsciente e sombra, que Carl Jung explorou tão intensamente. Jung acreditava que todos nós somos compostos por várias camadas, e que o que vemos na superfície é apenas uma fração do que realmente somos. O eu consciente, a persona social que mostramos ao mundo, é apenas uma máscara. Por baixo dessa máscara há o inconsciente, cheio de desejos, traumas e aspectos de nós mesmos que, muitas vezes, preferimos ignorar. Quando um homem diz que não está pronto para um compromisso, ele está, de certa forma, se protegendo de algo muito mais profundo. Ele pode estar fugindo de sua própria sombra. A sombra, segundo Jung, é composta pelas partes de nós mesmos que não queremos ou não podemos aceitar. São os aspectos da nossa personalidade que são reprimidos, porque muitas vezes não se encaixam nas normas sociais ou nas expectativas que temos de nós mesmos. Para Jung, abraçar a sombra é fundamental para o crescimento pessoal. Quando alguém diz que não está pronto para um compromisso, ele pode estar, consciente ou inconscientemente, dizendo que não está pronto para lidar com essa sombra. Ele tem medo de confrontar as partes de si mesmo que estão envolvidas no compromisso. O medo da vulnerabilidade, o medo da perda da liberdade e até mesmo o medo de não ser bom o suficiente. Agora, pense por um momento. O que significa estar pronto para um compromisso? Quando alguém diz que não está pronto, na verdade, ele pode estar refletindo sobre algo muito mais profundo. Ele pode estar preocupado com a perda da autonomia, com a ideia de que um compromisso o aprisionará, que ele perderá sua individualidade, que ele será absorvido pela relação. Esse medo não é exclusivo dos homens, mas na psicologia masculina ele pode se manifestar de maneiras muito intensas. Quando alguém está em uma relação, ele se conecta não só com o parceiro, mas com todas as suas emoções, medos, esperanças e, muitas vezes, com as suas vulnerabilidades mais profundas. E é isso que pode ser tão assustador. Jung sugeria que um homem, para se abrir para uma relação verdadeira, precisa primeiro se abrir para si mesmo. Ele precisa explorar seus próprios medos, suas inseguranças e, principalmente, entender quem ele é, além da máscara social que carrega. Quando um homem diz que não está pronto para um compromisso, ele pode estar, de maneira indireta, expressando que ainda não conseguiu enfrentar as questões dentro de si mesmo. Ele ainda não se conhece o suficiente, ainda não se sente seguro o suficiente para compartilhar sua verdadeira essência. E essa jornada de autoconhecimento não é fácil. A vulnerabilidade, algo que todos buscamos, é um dos maiores medos que existem. A ideia de se entregar a alguém, de se abrir emocionalmente, exige uma força tremenda. Para muitas pessoas,
Essa vulnerabilidade é vista como uma fraqueza. Quando um homem diz que não está pronto para um compromisso, pode ser que ele esteja fugindo desse medo de se expor completamente. Ele pode temer que, se ele se mostrar vulnerável, a relação se tornará algo que ele não controla mais. O amor e o compromisso significam uma entrega de si mesmo ao outro, e, para muitos, isso é aterrador. O medo de rejeição, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de perder a identidade, tudo isso pode se esconder por trás dessa simples frase. Entretanto, o que muitos não percebem é que a verdadeira liberdade, paradoxalmente, está na vulnerabilidade. Quando um homem se permite ser vulnerável, ele começa a compreender que o amor não é uma prisão, mas uma oportunidade de se expandir, de se conhecer melhor, de crescer junto com o outro. Esse processo de autodescoberta pode ser doloroso, mas é também libertador. Para Jung, o processo de individuação, que é o caminho para se tornar quem realmente somos, só acontece quando conseguimos integrar nossa sombra, aceitar nossa totalidade e parar de lutar contra as partes de nós mesmos que achamos indesejáveis. No entanto, muitos homens se veem presos em um ciclo de negação. Eles querem a conexão, o amor, a intimidade, mas têm medo do que isso representa. Eles temem que, ao se comprometerem, perderão a sua independência. Eles temem que, ao se entregarem a alguém, perderão o controle. E por isso, muitos optam por adiar o compromisso, por se afastar quando as coisas começam a ficar sérias. O problema é que, ao fazer isso, eles acabam se afastando de si mesmos. Eles evitam enfrentar os próprios medos e, no processo, evitam a possibilidade de uma verdadeira conexão. Se olharmos de perto, o que um homem realmente quer dizer quando diz que não está pronto para um compromisso é que ele está, na verdade, preso entre o desejo de amar e o medo de se perder. Ele quer a conexão, mas teme o que isso possa significar para a sua identidade. Ele quer se entregar, mas tem medo da dor e da rejeição que podem vir com isso. E, nesse dilema, ele se encontra em um limbo, incapaz de tomar uma decisão clara. É nesse ponto que a psicologia de Jung nos dá uma chave importante: a jornada de autoconhecimento. Para que um homem esteja verdadeiramente pronto para um compromisso, ele precisa primeiro compreender a si mesmo. Ele precisa integrar sua sombra, entender seus medos e inseguranças e aceitar que o amor verdadeiro não é uma ameaça à sua identidade, mas uma oportunidade para se expandir e crescer. Quando ele entender isso, quando ele se permitir ser vulnerável e confiar no outro, ele estará pronto para dar o próximo passo. E é nesse momento que o compromisso deixa de ser uma prisão e se torna uma parceria real, onde ambos crescem e se desenvolvem juntos. E é importante lembrar que muitas vezes, não estar pronto para um compromisso não é algo permanente. Não é uma decisão que um homem toma e que nunca mudará. Na verdade, muitos homens que afirmam que não estão prontos podem, com o tempo, crescer e mudar. Eles podem, eventualmente, enfrentar os seus medos, trabalhar na sua autoconfiança e perceber que estão prontos para dar aquele passo. Mas isso só acontece quando ele começa a se conhecer melhor, quando ele começa a enfrentar suas próprias sombras e a compreender que o compromisso não é um fardo, mas uma oportunidade de evolução. Por fim, a verdadeira liberdade em um relacionamento não vem da independência ou da falta de compromisso, mas da capacidade de se entregar completamente, de ser vulnerável, de compartilhar quem você realmente é com o outro. E, para que isso aconteça, é necessário que ambos os parceiros estejam dispostos a enfrentar seus próprios medos, inseguranças e sombras, porque no final, é esse processo de crescimento pessoal e coletivo que transforma um relacionamento superficial em uma verdadeira parceria, onde o amor não é uma prisão, mas um caminho de liberdade e transformação. E se você está se perguntando, mas o que fazer agora? Zrenia,
A resposta é simples, mas não fácil. O primeiro passo é aceitar a jornada. Entenda que o medo de compromisso não é o fim do relacionamento, mas o início de uma transformação. Abra-se para a possibilidade de crescer, de conhecer a si mesmo e de evoluir ao lado de outra pessoa. Esse é o verdadeiro compromisso. O compromisso consigo mesmo e com o outro em sua totalidade.